Olá, sou Alex Romeira e está no ar o AprumaCast. Você no prumo das melhores informações. E eu sou o João Arthur Casado e temos o tema de hoje, automação residencial. Para esse tema de hoje temos dois convidados especiais. Temos aqui o professor Fábio Avro e o Bruno Gimenez, inspetor do CREA. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco. Professor Fábio, por favor. Bom, o meu nome é Fábio Avro, professor acadêmico, engenheiro eletricista, engenheiro civil, trabalho na Prefeitura de Paranavaí, administrando a iluminação pública da cidade e sou um apaixonado por tecnologia e acho que hoje o momento vem a calhar. Falar sobre automação residencial sempre é um prazer e estou à disposição de vocês aí. Bruno, por favor. Bom, meu nome é Bruno Gimenez, sou engenheiro eletricista, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Atuo no ramo, né? Trabalhamos aí com a parte elétrica, industrial, né? Meu sócio trabalha mais com a parte solar, né? E estamos no dia a dia, sempre atrás das novidades, né? Engenharia elétrica é muito dinâmica, né? Sempre tem muita inovação aí, então é um estudo constante para nós. Bacana, como o João comentou, nós vamos falar aqui da tão queridinha Alexia, né? Uma boa parte da automação hoje. É óbvio que não é só ela que rege aí todos, mas acredito que no senso comum, né? A gente falando aí com o pessoal de casa, às vezes o senso comum é a palavra mais comum, mais ouvida, né? Mas eu acredito também que é algo que veio para transformar, né, as vidas das pessoas, dar mais conforto, dar, sei lá, mais charme ali dentro de casa. Tem várias operações, várias coisas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre isso, né? Mas antes disso, acho que dá para vocês contarem para nós um pouquinho da história de vocês. Isso é muito bacana, até antecedendo o tema. É muito legal, assim, o que levaram vocês à engenharia. Queria saber um pouquinho, né? Agora que vocês já se apresentaram, o pessoal já conhece a formação de vocês, mas algo um pouquinho sobre vocês, o que fizeram vocês escolherem a engenharia, no caso a engenharia elétrica. Conte um pouquinho pra gente. Vamos lá, Bruno. Eu primeiro? Então tá bom. Vamos lá. É difícil eu responder essa pergunta, porque eu cresci jogando sinuca e jogando baralho na Associação dos Engenheiros com os meus 12, 14 anos. Então eu tenho pai engenheiro, irmão mais novo engenheiro, sogro engenheiro, eu engenheiro, talvez ao quadrado. Então a engenharia ela começou muito cedo, né? Eu brinco que quem gosta da área de projetos, de desenhar no AutoCAD, né? E em vez de só jogar bola e fazer as atividades de qualquer guri por aí, eu ia fazer o estudo de AutoCAD já nas escolas de informática aqui em Paranavaí. Então meu pai ia fazer lá o trabalho dele e eu fui aí desenhar no AutoCAD R11, R12, R13, R14, 2000 Map e estou no AutoCAD e outros até hoje. Então a engenharia ela vem aí de muito tempo. A área da elétrica, né, a minha primeira formação, da qual eu sou muito apaixonado e tenho certeza que é realmente a minha maior experiência, ela veio muito pelo fato de que no início dos anos 2000 havia aquele boom da telefonia, né? Hoje é até difícil falar isso, né? Uma agorizada hoje não sabe que havia a telefonia analógica, a telefonia digital, essa migração, né, daqueles telefones tijolão para os Nokias, né? E aí o que me consolidou a buscar essa ideia da engenharia elétrica foi muito isso. Era muito dinâmico, era uma novidade, né? A gente falou da Alexa, talvez seria a novidade da época. Então, por isso que eu vim fazer a eletricidade. E, recentemente, a civil, fomos colegas de turma, inclusive, né? Mas para complementar um pouco da minha história de formação, de construção, eu já trabalhei em obras também, e aí achei que era importante eu ter as duas graduações, e hoje, na minha cabeça, eu não consigo mais separar. É uma engenharia, e vamos em frente, né? E você, Bruno? Manda ver aí. Bom, minha questão sempre foi a curiosidade, né? Sempre fui de mexer e ir atrás de informação, né? A gente faz aquela piadinha, né? Antigamente a gente não tinha celular para ir no banheiro ficar mexendo. O que a gente ficava? Lendo rótulo de shampoo, rótulo disso, rótulo daquilo. E a curiosidade veio. Eu creio que boa parte gibi, né? meu... gibi. Do lado ficava, né? Gibi. E boa parte do meu incentivo foi por parte da minha mãe. Porque ela sempre foi uma ávida leitora. Ela sempre comprava revistas. Dentre as revistas que eu esperava ansiosamente, era super interessante. Então ela comprava, né?
Cara, eu pegava aquela revista, sumia, porque ela queria ler, eu queria ler. Eu corria para a rede embaixo do pé de manga, né? Morava numa chácara. E ficava lá lendo até finalizar. Finalizava a revista ali, umas 2 horas de leitura, 3 horas, eu já esperava o outro mês para sair outra edição. Rapaz. E assim foi, né? Foi nessa curiosidade, depois veio a questão de videogame, acho que aproximava a gente dessa questão de mexer, montar, desmontar, ligar cabo, puxar aqui, ligar na TV, que antigamente era mais complexo. Hoje você pega um cabo HDMI, pluga, tá ligado. Liga a fonte, acabou. Não, antigamente você tinha os conversores, Um monte de pino, um monte de... TV computer, quem que lembra daquele negócio, né? Maravilhoso, que sempre dava pau. Fazer aquelas redes para jogar, né? Rede novel, cabo coaxial, com terminal. Nossa, Nós fizemos isso, né? Hoje ninguém imagina. E era brincadeira, né? Você fazia lá brincando, mexendo, a gente não tinha conhecimento nenhum. Tanto que a própria questão de computadores, videogame, incentivou muito, né, a aprendizagem de inglês. Você mexia, as coisas estavam em inglês, manual em inglês, e você ia quebrando a cabeça ali, não sabia inglês e ia aprendendo. Então, as histórias, né? RPG que falava, né? Eu não joguei, eu joguei bem pouco, mas o pessoal falava mas tinha bastante. Muita história. Então, assim, minha primeira opção, tá, era Ciências da Computação. Fui tentar, né, vestibular de Ciências da Computação, na época era mais concorrido que Medicina. E tentei uma vez, na verdade, em seguida eu já tentei Engenharia Elétrica. Acabei entrando, gostei, até porque dentro da própria Engenharia Elétrica ela é muito ampla, né? Então, assim, dentro do curso a gente viu muitas matérias que levavam até a parte de programação. Então, a gente tinha, inclusive, isso. E aí foi indo. Concluí a parte de Engenharia Elétrica, né? Acabei entrando num programa de trainee, fui trabalhar fora com gerenciamento de obras e tal. E chegou uma hora que me tocou, né? Aí caminhando para a minha segunda opção, que foi Engenharia de Segurança do Trabalho. Cara, a gente pode, às vezes, focar para trabalhar ajudando as pessoas. Cara, e sempre entrou na minha cabeça que eu tinha que dar um sentido maior ao meu serviço. Eu sempre quis dar um sentido maior. E ter um sentido maior, um propósito maior. Então, quando eu fiz Engenharia de Segurança do Trabalho, eu entrei na questão da NR10. Né? Hoje eu trabalho relativamente forte nessa área, né? Mas é questão de a gente unir a elétrica com segurança de trabalho e conseguir prover segurança para as pessoas, para as indústrias. Isso me dá um significado, um sentido muito forte. Uma coisa que o pessoal está muito em alta também é a automação industrial. Sim. Você começou na automação industrial, inclusive nessa área de montar quadros elétricos, nessa área de segurança do trabalho. Sim. E daí entra o conceito também da automação residencial. Explica para gente o que é, assim, de maneira geral, a automação residencial, né? E por que isso está tão em alta hoje? A automação parte de um princípio básico de automatizar as coisas, né? Ou seja, automatizar um processo, né? Então vamos dizer, aqui que é um processo que a gente faz hoje que é muito comum, manual. Acender uma lâmpada, você vai lá no interruptor, coloca o dedinho, aperta, acendeu a lâmpada, vai lá, aperta de novo, apagou. Aí as casas estão cada vez mais cheias de tecnologias. Algumas marcas hoje já têm uma opção de você dar comando por celular, à distância e tal. Mas a automação residencial, industrial, profissional que a gente fala, ela está unificada. Então você tem uma central de comando ali, tá? Que você vai poder automatizar os processos da sua residência, por exemplo. Então você pode ter as lâmpadas, fechaduras inteligentes, um som ambiente por áreas da casa. Você pode ter um na cozinha, no quarto, na área gourmet, na churrasqueira, na área externa. Tá? E você consegue controlar tudo isso de uma central. Então, assim, a gente começa explicando por ponto que você pode controlar cada equipamento. A pessoa, não, tudo bem, mas isso daí talvez eu conseguiria fazer, porque o fabricante está me disponibilizando aqui um software que eu controlo, por exemplo, o meu ar-condicionado. Ah, legal. Mas o que a automação traz, a automação profissional, ela traz o controle total sobre todos unificados, né? E aí entra uma coisa muito legal que as pessoas adoram, questão de cena. Então vamos imaginar que você tem uma sala de TV. Então você tem uma TV, você tem um sistema de som ali, você tem uma iluminação, você tem um ar-condicionado, você tem uma cortina, né? E você pode ter uma poltrona. E tudo isso pode estar automatizado. Todos esses estão recebendo um sinal de uma central, que possivelmente você vai controlar a partir do seu celular. Então tem opções para computador, né? Tem sistemas híbridos, você usa tanto no computador quanto no celular, né? Eu já vi tablets, né? Tablets também. Tablets isso, alguns fixos, né? Já fica na parede, num cantinho lá. E aí a pessoa chega lá com a questão da cena. Por exemplo,
Sexta-noite eu vou para casa, quero assistir um filme. O cara cria uma cena lá que chama filme. A hora que o cara aperta o tal do botão da cena filme, né? Fecha a cortina, reduz a luz, dimeriza ela até ela ficar bem fraquinha, né? Apaga outras lâmpadas, deixa só uma luz de fundo acesa, liga a TV, liga o sistema de som. Você pode colocar na opção já para entrar no seu aplicativo de vídeos lá preferido. Aí ele já monta, você reclina sua poltrona, é só você deitar e aproveitar. Então esse seria um exemplo prático aí do que vem sendo a automação. É legal isso aí. Eu gosto de fazer uma divisão, né? O Bruno foi feliz, ele colocou aí a questão da automatização do ponto de vista profissional, integrar isso de uma forma a uma central, demonstra a necessidade nas entrelinhas, e agora vou deixar de uma forma muito clara, a importância do profissional, quer dizer, de você estar buscando a contratação através de um profissional habilitado, né, enfim, para projetar isso, né, toda essa estrutura aí, independente da área industrial ou até da própria residencial. Então, o que a gente vê é que nem sempre as casas estão prontas para receber essa infraestrutura, porque não foi pensado, né, foi desenvolvido pelos engenheiros, pelos arquitetos, não de uma forma errada, mas só não foi pensada. E aí você não tem a infraestrutura necessária para você passar mais cabos ou para você ter pontos específicos de força ou de própria iluminação para fazer esse contexto todo, até a questão da própria central. Então é importante já destacar nesse quesito de que você está buscando num projeto de médio grande porte profissionalizar a automação residencial, ir atrás desse profissional. E é óbvio, agora vamos colocar o outro lado aqui, que é o mercado. Quer dizer, a gente falou lá no início da Alexa, né, a própria Google Home, a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft, dentre vários outros. O mercado, né, dessas grandes empresas, elas perceberam essa facilidade ou essa necessidade. E aí, por que hoje isso está chegando de uma forma muito fácil às pessoas, né? Você vai numa loja qualquer aí na cidade e tem acesso a um Chromecast, ao próprio Alexa e tudo mais, ou uma câmera, porque do ponto de vista de mercado, eles falaram, opa, vamos pulverizar isso de uma tal maneira que todo mundo vai ter acesso, vamos deixar isso de uma forma mais didática possível, né? Através do celular, dos aplicativos. Você tem um computador aí, você está com uma, entre aspas, uma central de automação na mão, né? E é isso que as empresas buscaram. E isso eu acho incrível do ponto de vista de avanço tecnológico, de que você às vezes tem pessoas de diversas classes sociais, de várias, vamos colocar assim, de intelectos diferentes, mas já sabe, já conhece a tal da Alexa, já tem a lâmpada lá eletrônica, já comprou a lâmpada inteligente, já, enfim. Isso é interessantíssimo. Então, de novo, separando um pouco a parte mais profissional do ponto de vista mais, vamos colocar, a palavra talvez não seria leigo, mas assim, da população em geral, né? E eu acho muito interessante. E vou além. As próprias estruturas, como a própria Alexa e dentre outras, há muita discussão envolvida, principalmente na origem desses equipamentos, lá nos Estados Unidos, do ponto de vista da segurança, da forma como esses dados são trafegados, da forma como esses dados vão estar criptografados ou não. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então, assim, há uma preocupação muito grande fora do país ainda, nesse sentido de padronizar, de organizar, de deixar as pessoas, de um ponto de vista, seguras, né? Se sentirem, vamos dizer assim, seguras de estar usando essas tecnologias. No Brasil, ainda não está totalmente consolidado isso. A gente ainda está naquele momento de comprar, de fazer, da euforia, né? Mas eu tenho certeza que já está dando um passo para isso, né? De querer entender um pouco mais, certificar um pouco mais, quem são as agências que têm que regular isso. Isso é importante, tá? Então, eu gostei muito dessa ideia, de a gente deixar então, a parte profissional, né, com a população em geral. Isso aqui você falou um negócio interessante, várias classes sociais, né? Existem produtos de automação residencial, que são produtos de topo, de nível médio e nível baixo. Às vezes o pessoal tem um produto que seria um produto de entrada de mercado. Tem algumas marcas que trabalham bastante com produto de entrada de mercado, tem marcas que trabalham mais com a classe A e B.
né? E é interessante que até a classe C hoje tem bastante, né? O pessoal via naqueles filmes o pessoal bater palma e apagar a luz, depois bate palma e acende. Agora tá no Siri, Alexa, OK Google, tá legal. Mas tudo isso daí eles funcionam através de uma rede de dados, através de uma internet. Agora eu vou passar a pergunta para o Bruno. Bruno, fala para a gente qual que é a importância de uma rede de internet adequada para uma automação. Vamos separar a rede em duas redes. A rede interna da residência, que vai controlar internamente os equipamentos, e o acesso da rede à rede externa, porque muita gente que tem automação quer controlar a casa à distância, por diversos motivos, tá? Inclusive segurança. Então, assim, internamente na casa, tá? Existem dois tipos básicos, né, de automação, o cabeado e o não cabeado, tá? Cabeado trabalha com cabo de rede, aí padrão internet, conectorzinho RJ45 e os sensores, né, que mandam sinais, acionam motores, convertem o sinal em sinal de radiofrequência para controlar TV, ar-condicionados, tá? Ou a automação totalmente sem fio. No sem fio é muito comum as pessoas pensarem que existe somente, né, o sistema Wi-Fi. E é o mais comum, é o mais barato. Então a pessoa vai lá, faz a conexão dos equipamentos delas em cima da rede Wi-Fi, porque geralmente a pessoa já tem Wi-Fi na casa, tá? Só que existem outros protocolos, como o Zigbee, por exemplo, que também são usados aí para manter essa conexão desses equipamentos. Então, no momento do projeto que a pessoa quer fazer, tem que decidir. Quero cabeado? Quero sem fio? Não, sem fio tem opções. Espera aí, vamos fazer Wi-Fi? Vamos fazer Zigbee? O que a gente vai fazer? Tá? Então, depende muito do perfil do cliente, o que ele busca, o que ele quer. Então, tem que ser feito esse levantamento inicial junto ao cliente. Entender o perfil dele, entender o que ele quer, entender até onde ele está disposto a investir. Por quê? Você pode ter uma automação em casa que seja básica, né, totalmente funcional, e ter algumas automações mais complexas que, vamos dizer, entre aspas, entram itens de luxo, coisas que não são totalmente, né, vitais ali no dia a dia, mas a pessoa quer ter, tá? Então, assim, rede sem fio, vamos partir para o Wi-Fi, que é mais simples, a importância da conexão. A comunicação entre os equipamentos usa poucos dados. Então, vamos dizer que uma rede que esteja bem planejada e atenda todo o recinto da casa e áreas internas e externas ali, vai dar conta de mandar os sinais. Porém, algumas soluções, por exemplo, eu tenho meu sistema automatizado com a vigilância eletrônica, e na vigilância eletrônica eu tenho uma câmera, né? Então, é um sinal de vídeo, geralmente com áudio, as câmeras estão captando áudio, né? Vamos dizer assim. Sempre captaram, mas agora está com preço, eles já vêm com um microfone embutido. Então, assim, você precisa realmente ter uma rede, né, interna dentro de casa que tenha uma boa capacidade. E aí entra aquela questão da rede mesh, né? Então, hoje existe uma facilidade aí de você cobrir um ambiente todo usando os equipamentos que têm essa conectividade mesh. Então, você pode ter 2 roteadorzinhos, um numa área, outro na outra área da casa, né? Eles se comunicam. E quando você vai transitando com o dispositivo, por exemplo, um celular, ele vê qual que é a potência do sinal que está chegando e automaticamente ele muda, né, a conexão dele ali para o outro para pegar o sinal mais forte. Então ele já consegue atender bem. Uhum. E aí a gente tem que analisar também as tecnologias, né? O Wi-Fi sempre foi a famosa rede 2,4 GHz. Agora está muito comum a rede 5 GHz e a 6, que foi entre aspas, recém-lançada, né? Então, assim, muitos dispositivos uma hora vão sobrecarregar, né, o ambiente. Então, tudo isso ser estudado. Sobre a conexão com a rede externa. Então, falamos da rede interna, vamos pensar agora da minha casa para fora. Fui viajar, quero continuar usando lá, vendo minhas câmeras, o sistema de alarme está conectado na automação, eu tenho detector de presença, tenho barreira laser, tenho alarme, tenho câmeras, e as câmeras aí também podem ser programadas para detectar movimento, detectar um monte de coisa. Então a pessoa também quer conseguir usar isso à distância, quer ter essa segurança extra na mão. Então uma conexão boa de internet também se faz necessária. Uma boa conexão e estável, né? Sempre disponível. Então é muito bom quando você consegue ter uma rede interna e externa boa, aí você já está com uma boa ferramenta na mão aí que vai te auxiliar muito bem no uso da automação.
nessa linha de automação, tem aquela ideia de internet das coisas. Você quer comentar alguma coisa mais sobre automação, essa internet das coisas? Eu acho que o Bruno colocou bem aí a situação de você ter conexões, independente de serem internas ou externas, de qualidade. Então, você tem que buscar isso, além do próprio projeto. Então, você tem que ter um provedor que você confie nele, que ele vai te trazer realmente, vamos dizer assim, um trabalho, né, que não vai ter esse problema de quedas ou até de velocidades, tanto para upload, para download. Então, é importante essa parte externa. E da parte interna, tem alguns conceitos também que tem que ser levados em consideração. Quando a gente faz esses projetos, eu entendo que cada vez mais na engenharia, você tem que estar trabalhando com mais profissionais, de mais áreas, né? Hoje está muito claro isso. Talvez no passado não tanto, né? As pessoas se falavam menos, mas hoje é importante isso. Então, já peguei situações que você tem problemas de lâmpadas inteligentes, que dependendo da posição que ela está, dependendo do tipo de forro que foi instalado, do tipo de perfil que foi instalado, dependendo da posição do roteador que está, não conversou bem. Então, você precisa ter mais gente envolvida, né? Tomar decisões junto com a arquitetura, tomar decisões junto com talvez um pessoal da área da estrutura para modificar, compatibilizar isso para que isso realmente funcione, né? É um ponto bem específico, mas acontece. Já aconteceu de ouvir, por exemplo, alguns tipos de luminária que a própria estrutura da luminária ela tem um invólucro metálico e não estava legal as conexões dessas lâmpadas inteligentes, teve que mudar esse sistema através dos interruptores inteligentes, deixar a lâmpada do ponto de vista usual, comum, né? Então tem essas incompatibilidades, essas interferências, assim como foi falado a questão das frequências, né, em gigahertz, tudo isso tem que ser pontuado e avaliado, né? Então, às vezes, volta na história da automação mais pulverizada, né? Às vezes a população vai lá, começa a comprar essas lâmpadas, esses materiais, aí não começa a funcionar tão bem, mas não que há um problema ali específico ou uma marca ruim. Não, às vezes pode ser realmente uma falta de configuração ou não teve esse entendimento de interferência, sabe? Tudo isso pode estar acontecendo. De novo, acaba aqui direcionando a ter um profissional ou alguém que tem essa experiência, né, para trazer soluções. Automatizar é uma coisa interessante. Fazendo uma analogia assim, né? Volta um pouco atrás. A gente tem lá interruptores. Comum, né? Você tem um interruptor simples, interruptor paralelo, num corredor muito comprido, lá, um corredor, uns 30 metros de corredor. Então, você teria, em tese, um interruptor no início e um interruptor no fim. O tal do interruptor intermediário, se você for analisar do ponto de vista mais cru da palavra, ele é uma automação, porque ele trouxe uma facilidade, né? De você chegar e buscar lá, você está andando, chegar num ponto específico do corredor e reacender ou apagar aquilo lá, né? Então, essas facilidades vem buscando sempre, o homem sempre vai buscar, né? A automação vem para isso. Eu fiz uma analogia com o interruptor comum para chegar no que a gente está discutindo nos dias de hoje, né? Eu acho que é isso. Eu creio que até a fotocélula, né? Sim. Eu só vou colocar, até mesmo antes da gente entrar numa pergunta dessa daqui, que é legal, porque assim, foi bem bacana a gente introduzir essa questão da técnica, né, da importância dos profissionais. Nós falamos muito dessa questão da engenharia, do profissional de engenharia na obra, da estrutura, né, engenheiro civil, e realmente essa questão da integração de vários profissionais é algo importantíssimo. Porém, o que a gente acaba percebendo? Para o cidadão comum, né, a visão dele, o que estava sendo? O que a gente veio percebendo, que o cara ia lá, ele comprava a Alexa e a minha casa está automatizada. Eu acho que assim, era o que a gente estava ouvindo, né? Então compra a Alexa que você automatiza a sua casa. E eu acho que ficou bem claro que não é isso, né? A Alexa ela é um dos itens ali que pode facilitar a integração com a automação, né? E aí cai numa das perguntas que mandaram aqui para vocês, que seria justamente isso. Qual a importância dos assistentes virtuais aí nessas linhas de automação? Então, como eu comentei no começo, óbvio que a Alexa virou no senso comum a palavra mais comum na boca do povo, né? Então, beleza. Só que
a ponto disso se tornar a automatização de toda a casa ou automação dessa nossa casa, aí tem um universo ali dentro. E aí nós temos aí exatamente várias marcas disputando esse mercado pesadíssimo, né? E me chamou muita atenção aqui que o Fábio comentou sobre a preparação das obras. Então, até antes da gente tocar nesse assunto, o que acontece? Existe o mercado das obras novas, mas existe um mercado gigantesco das obras prontas. Né? Então, assim, acho que todo mundo está enxergando isso. Não é à toa que esses sistemas mais autônomos, Wi-Fi, integrando dessa forma, eles tendem a chamar muita atenção, porque a pessoa não vai trocar toda a fiação de uma casa. O cabeamento eu acredito ser muito melhor, muito mais estável a conexão das informações, né? Deve perder menos. Mas é isso que eu acho que eu queria ouvir de vocês, até para que vocês pudessem esclarecer um pouco melhor para as pessoas o que é isso, né? O que é realmente esse assistente virtual, o que ele vai fazer para essa automação, por que eu comprando a Alexa eu não tenho a automação da minha casa ainda, e essa facilidade, como vocês já comentaram, da importância de você ter outros meios que não apenas o cabeado, senão eu ter que encher de conexão na casa inteira para dar um ar de automação. E não é isso que as pessoas buscam uma estética legal também. E aí você está trocando por lâmpadas inteligentes, tomadas inteligentes, coisas que estão tendo conexões. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Acredito que a audiência vai gostar bastante. A Alexa é um produto da Amazon, né? Que começou sendo uma grande livraria. E eu gosto muito dos produtos da Amazon. Não podia fazer um merchan para a Amazon, né? Mas todas as outras, assim como o Google Home, né? E a Siri, a Cortana, que já comentei alguns nomes. Mas o que eu acho muito interessante do ponto de vista a Alexa acaba realmente saindo na frente e tem um motivo. Foi um investimento muito grande da Amazon para poder entrar dentro das residências norte-americanas. Ela fez exatamente isso. Essa era a proposta. Você ter não só um ponto de recebimento de assistente virtual da Alexa, que é um grande alto-falante com muito pouco processamento, as pessoas vão falar, mas como é que ela pensa tudo isso ou responde tudo isso dentro dessa caixinha que custa lá 300, 400, 500 reais, dependendo do modelo? Mas todo o poder de processamento da Alexa não está ali. Está lá na central da Amazon, todos esses dados eles são enviados, né, e processados, e o retorno para que daí ela possa usar a tua rede ali e dar os comandos. Quer dizer que, em tese, a Amazon sabe exatamente o que você está querendo fazer na sua residência, porém, a gente vai falar daqui a pouco sobre criptografia, essas, vamos dizer assim, essas trocas de informações, esse tráfego de dados, todos criptografados, e a discussão que há muito lá, principalmente nos Estados Unidos, é até que ponto a Amazon sabe o que você está fazendo ou não. Até pelo fato de que todos os assistentes virtuais, quando você vê nas entrelinhas, né, nas letras miudinhas lá, ela vai aprendendo com a tua rotina. Quer dizer que não é só simplesmente uma troca de dados do ponto de vista burra, de você falar assim, liga e desliga uma lâmpada. Não, ela aprende suas rotinas, ela vai te sugerir situações, né? A Siri da Apple faz muito isso, né? Ela entende que você tem um horário de trabalho. Então você está trabalhando na sua vida normal lá, daqui a pouco ela pega e solta ali para você, você quer ter um foco melhor nesse momento? Porque ela sabe que você está trabalhando. Você quer tirar esse foco agora? Porque ela sabe que você vai buscar um descanso. Então, essa vamos dizer assim, não é ainda, está longe de ser um nível de inteligência artificial que está tanto falando no momento, mas já é um preparo, já tem um algoritmo ali buscando entender as suas rotinas. Tá, mas entrando então na tua resposta, que todos esses assistentes virtuais, eles são a base, tá? É o primeiro passo para que você possa ter uma automação, né? Poderia não ter, quer dizer, você pode instalar aplicativos no celular de todas elas e vai funcionar da mesma maneira. Então, não necessariamente você precisa comprar aquele produto da Alexa que todo mundo conhece lá, que é aquele alto-falante, né, com a luzinha lá que fica girando e tal, aquilo lá, né? Você poderia estar fazendo isso sem esse custo, direto pelo celular, não tem problema. Mas é que é inteligente você ter pontos na sua residência
para que você tenha essas facilidades, né, de estar soltando os comandos, né? Em casa mesmo eu tenho 3 Alexas em casa. E fiz de propósito. Primeiro porque por ser um entusiasta, eu quero ver essas coisas funcionando. Então eu levo tudo para casa, até para mim testar isso. E ela tem uma inteligência interessantíssima, já fiz até essa brincadeira de ela saber onde eu estou. Então, dependendo da forma como eu solto um comando para ela, o ponto mais próximo, né, dela é que vai soltar o comando e vai me dar uma resposta. Quer dizer, ela entende isso. Como? Provavelmente pelo microfone, provavelmente por um sinal triangulado do celular, enfim, deve ter várias situações ali para ela entender o que está acontecendo, né? Mas de novo, se você busca essa automação, vamos dizer, popular, não tem como não fazer por esses assistentes virtuais. Agora, se você ir para o caminho de uma automação profissional, né, não necessariamente precisa ter esses assistentes. Você vai ter um outro tipo de software, um outro tipo de central, né, ou até pode estar sendo integrado, sem problema, mas modifica um pouco o conceito, né? Não deixa de ser, né, o que a gente fala que é o IHM, interface homem-máquina. É a partir da onde você está mandando o comando. Então, Poderia ser um teclado, no caso é a voz. A Alexa vai processar sua voz, vai mandar lá. Acho que facilitou esse negócio da voz, né? Sim. Mas assim, é uma alternativa. Né? Claro que ela tem várias coisas por trás dela implementadas, tirando a parte só de interface de comunicação, né? Mas, igual o Fábio falou, a gente pode ter um touchpad fixo na parede, você controla pelo ADI, você controla pelo celular, né? Ou você faz a integração, né? A maioria dos sistemas estão aceitando as principais, né, interfaces de voz do mercado. Então, é uma parte que o mercado tem que caminhar e melhorar, a integração dos sistemas. Né? É um longo caminho aí pela frente. Até porque a Alexa ou outros, se você comprar, não tem como não falar marcas aqui. Então, se você comprar a lâmpada da Positivo, a lâmpada da Eugene, enfim, ela não necessariamente vai funcionar na Alexa diretamente. Você vai rosqueou a lâmpada, está rodando. Não é bem assim. A Alexa, você vai ter que instalar na Alexa. Na Alexa, no caso, a gente chama de skins. Você vai ter que instalar uma skin própria dessa marca, da Positivo ou da Eugene, para que exista essa integração e a configuração para fazer o funcionamento. Então, só a Alexa, simplesmente, ela vai só estar te atendendo como assistente virtual do caso que você pode montar lá uma lista de compras, você pode estar perguntando para ela se vai chover hoje, pedir para ela contar uma piada, quer dizer, ela tem um monte de facilidades, né? Mas para que essas automações possam ir funcionando, né? São vários fabricantes, então você vai ter que é importante ver as compatibilidades. Nem sempre o produto que você está comprando às vezes é compatível com aquela assistente, né? Com a Google, com a Alexa, com a Cortana, tem que ver isso também, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria tem todas, né? Mas até pouco tempo atrás não. Eu comecei a comprar esses materiais há uns 3 anos atrás, aproximadamente. E eu me lembro que uma lâmpada desse tipo inteligente, na época, custava lá 150, 180 reais uma lâmpada. Mas eu queria ver funcionar e, como eu falei, entusiasta, preciso fazer os meus projetos e tal. Eu comecei a buscar essas coisas, né? Hoje você vê uma lâmpada inteligente que é boa, de uma qualidade interessante, como quase todas, na faixa aí dos seus 40. Olha que legal. 45, né? Ficou bem mais então, atrativo. Vai mudando isso, né? Vai barateando isso, né? Você trouxe um ponto, acho que até o João vai ter uma pergunta um pouco mais técnica, mas eu achei legal esse ponto de você simplificar a automação. Acho que é um ponto legal, né? Porque senão a pessoa que está em casa, ela fala assim, automação, eu vou lá, eu começo a comprar um monte de brinquedo, instalo lá um monte de brinquedo, depois vira uma confusão. Tem 35 aplicativos, um para ligar e desligar o ar-condicionado, um aplicativo para desligar a lâmpada, e eu acredito que se a gente está buscando simplicidade e facilidade, as pessoas querem integrar isso o máximo possível no mínimo de aplicativos. Só que para isso, aí acho que vocês trouxeram um ponto importantíssimo. Aí entra a função do profissional. Porque às vezes a pessoa em casa, né, João? A pessoa ela vai, sei lá, se aventurar ali por não ter tanto conhecimento. Apesar que hoje com a internet a pessoa começa a fuçar ali, ela começa a encontrar algumas respostas. Mas mesmo assim, vai faltar sempre aquela complementação técnica que ele poderia ter, aquela cereja do bolo ali. E ele poderia estar controlando aí, se não tudo num único aplicativo, que eu acho que é impossível, né? Porque você tem várias fontes diferentes aí de comandos, né? Principalmente parte de segurança,
com essa parte mais de automação normal residencial, acho que muda um pouco, né? A parte de câmeras. Eu não sei se pode estar tudo dentro de um mesmo. A Intelbras, e ela também vai ter os mesmos skins para você ligar na Alexa e pedir para a Alexa mostrar, né, a câmera número 1, a câmera número 2. Então, isso tudo está tudo integrado já. Né? Fechadura. Também. Então, as grandes marcas, elas já foram buscar isso, né? Já estão próximas. E partindo para o mercado puramente de automação, né? Existem marcas que você tem a central controla tudo. Todos os dispositivos que... Né? Então, assim, a gente fala da padronização. Tem que ter uma padronização, uma normatização para que todos trabalhem no mesmo protocolo de comunicação. Mas existem centrais que a Alexa é um complemento dele. A central é de outra marca. Né? Então, a central profissional, você tem ela controlando todos os equipamentos. Ela vai ter, né, essa comunicação com o fabricante, por exemplo, de uma marca específica de televisão. Ele recebe lá o código aberto do controle RF, né, para você trocar os canais, aumentar o volume. Isso aí que eu não sei se eu entendi. Então, assim, eu tenho, por exemplo, algumas marcas. Vamos pensar igual num celular, né? Eu tenho, por exemplo, um celular aqui, um iPhone, que ele tem uma comunicação meio fechada em nível do que é um iPhone. E nós temos alguns outros aparelhos, como o Android, que ele tem uma comunicação um pouco mais aberta. Existe isso na automação também? Existe alguns aparelhos que são mais limitados? Tem alguns aparelhos um pouco mais amplos? Sim. Existe isso dentro da automação também? Existe, porque tem marcas que não preparam, né, vamos dizer, equipamentos mais antigos que não estão preparados, ou algumas marcas que não estão enxergando muito esse mercado. Então tem um limite de comandos. Por exemplo, tem marcas de ar-condicionado que só recebe o comando de baixar, subir a temperatura, ligar e desligar. Você não consegue controlar a letra, você não consegue controlar o modo dele. Se você quer só ventilar, quer aquecer, quer refrigerar. Você conseguiria colocar todas as funções hoje? Conseguiria colocar todas as funções, depende também da marca. Né? Então, assim, ela vai te passar lá um código, fonte do controle dela para poder implementar na central. Então, geralmente, as marcas das centrais que você vai ter, né, da central profissional, é muito importante. Porque a marca da central profissional tem que estar sempre em constante desenvolvimento. Porque se a marca de TV lança uma TV nova, ela vai ter um controle com uma codificação diferente. E isso tem que ser implementado. Então, assim, ele está em constante evolução. Sai equipamento novo, aquele fabricante já tem que ir atrás, tem que colocar, tem que disponibilizar aquilo lá. Senão ele fica para trás. Em casa, eu tenho, por exemplo, um ar-condicionado desse piso-teto e tenho lá um cassete. Né? E aí eu queria que funcionasse, que a Alexa pudesse fazer essa automação. Né? E aí, dependendo realmente do tipo de fabricante, não foi tão simples. Aí eu fui buscar algum tipo de solução. Então, as soluções, elas... eu vou usar alguns termos assim, do ponto de vista mais caseiro, né, mais popular, você vai acabar encontrando uma forma de fazer, com certeza. Mas talvez ela não seja tão confiável, tão constante, talvez você tenha lá uma perda de sinal, às vezes numa determinada função, ou seja, saindo um pouco do mundo profissional, lá em casa eu tenho, por exemplo, uma central que ela recebe e ela aprende vamos dizer assim, o sinal de um controle remoto, um infravermelho. E aí você faz o quê? No caso, o que eu fiz, né? Eu peguei esses controles desses ar-condicionados e fui fazendo alguns comandos e junto com o aplicativo ali no celular e ele foi aprendendo qual seria o ligar, qual seria o desligar, mudar a velocidade e tudo como o Bruno disse aí. E vai funcionar. Então hoje eu chego em casa, eu não tenho uma TV, por exemplo, Smart na sala. É uma TV ainda antes de ser a Smart. E aí, ao invés de comprar a TV Smart, eu já tenho lá o Chromecast, eu já tenho a central, já tenho a Alexa, já vai tendo um monte de coisa. Eu vou chamar aqui de periféricos que transformaram a TV numa TV Smart. Então eu falo, Alexa, liga a TV. Ela vai ligar de que maneira? Ela vai conversar com essa centralzinha do controle remoto aí do infravermelho e vai ligar a TV. Muda o canal, porque ela aprendeu a fazer isso, o próprio ar-condicionado. Liga o ar-condicionado, ela vai ligar, mas porque ali tem... Ela está acionando o controle. Exatamente, é como se ela estivesse apertando o meu controle remoto da TV. Ela vai ser a interface RF. Exatamente. Só que aí, o que acontece? Como eu falei, nem sempre você acerta de primeira. Às vezes, por exemplo, se a central não estiver bem direcionada lá na tua TV, lá no ponto que você às vezes teria que estar apertando o controle remoto, sei lá, por qualquer motivo lá, fez uma limpeza lá e ela ficou fora ali do ponto de visada, vamos colocar assim. Aí você manda ela fazer, ela não faz.
Aí você vai, tá fora, aí você vai e coloca no lugar, aí agora ela vai fazer. Então é a história de você popularizar um pouco a questão da automação. Então, solução você vai encontrar, mas nem sempre você vai ter 100% ali, vamos dizer, da qualidade, né, do que você queria. No caso da central ou do ponto de vista do profissional, de elaborar o projeto, aí sim, aí ali você tem como fazer a automação 100% confiável. Você vai acertar todas, vamos dizer assim, né? Isso daí é bem bacana e a gente vê uma evolução das coisas, né? Você pensa que antigamente a TV a gente só conseguia trocar de canal virando. Faz tempo. Não vou falar a minha idade, tá? Mas tudo bem. Aí quando inventaram o controle remoto, o povo andou engordando. Por isso que tá todo mundo gordinho, né? É um podcast de tudo preguiçoso, né? E era uma guerra, né? Quem quer ficar com o controle na mão? Agora a gente tem o controle remoto da casa. Veja que legal, né? E assim, casas de médio e alto padrão, hoje, né, os projetos já estão direcionando para isso. Né? Então, a pessoa às vezes fala, nossa, eu vou gastar horrores na automação da casa. Vamos colocar o valor que ela gasta, ela multiplica por 5 no valor agregado da casa. Né? Às vezes, para vender... O pessoal até fala, né? Estou fazendo uma casa, eu coloquei um portão eletrônico que seja, fiz o jardim, já vale outra coisa, né? Mas aqui eu vou voltar um pouco, né, e perguntar a respeito da segurança. Como é que a gente consegue trabalhar bem a segurança da casa com essa parte de automação? Né? Porque, assim, como você mesmo colocou, Bruno, a automação às vezes manda um sinal externo, a pessoa quer ver no celular dela. Aí uma outra pessoa já hackeia o sinal, sei lá o quê, e sabe a hora que eu sair de casa. Né? Como que você vê isso daí, esse trabalho na segurança, junto com a automação? Isso daí, cara, é muito importante, é o que está em pauta no momento, né? Precisa implementar segurança. Às vezes as pessoas se perguntam, né? Mas para que eu vou querer segurança na automação, né? As pessoas partem do princípio mais básico. O que é que está automatizado? Meu portão, o cara vai abrir o portão. Minha porta está com fechadura eletrônica, o cara vai entrar na minha porta. Mas não é só isso. Tem invasão de privacidade, o cara pode acessar suas câmeras. Cara, muito fácil, daqui a pouco você vai ter forno, ou já deve ter com certeza, controlado pela automação. Já fazem café, né? Você fala, deixa o café pronto, Alex. E não é muito difícil para um cara que mexe com programação entrar lá e mudar o que a gente chama de set point. Então, por exemplo, você tem uma resistência dentro do equipamento. Ele vai chegar a uma certa temperatura, limite dela, e vai desligar. Porque ela atingiu 100 graus, a água está borbulhando, deu o limite. O cara vai lá e reprograma aquilo para chegar até estourar a resistência. Ele vai botar fogo na sua casa à distância. Então, existem riscos. Existe todo tipo de risco nisso daí. Então, uma invasão pode fornecer um caminho aberto ali para o cara fazer o que ele quiser. Então, assim, segurança é uma grande discussão, assim como a padronização, né, da automação. Vamos fazer um exemplinho rapidinho aí. Hoje está na boca de todo mundo Bluetooth e Wi-Fi. Né? O que são isso? São padrões da I3E. A I3E é Instituto Internacional de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Então, todos os padrões de comunicações estão registrados lá. Como funciona, como deve funcionar, quais são os protocolos utilizados, qual é a modulação, toda essa parte, inclusive segurança. E tudo está lá dentro. Então, assim, hoje a automação ela tem vários protocolos, vários métodos de comunicação, e isso não está unificado ainda numa documentação. Eu não sei se vai ser também. Talvez não seja desse jeito que eu enxergue. Mas, assim, a segurança é um grande foco a ser implementado. Existe a possibilidade de fazer instalação, sei lá, configuração de firewalls, alguma coisa assim, para aumentar essa segurança ou não? Sim, vai partir da mesma porta de entrada sua para o ISP, que é o provedor de internet. Então, ali naquele ponto você vai colocar, né, uma proteção, implementar tanto por hardware quanto por software, para tentar melhorar essa segurança, né? Mas continua sendo realmente a própria segurança nos equipamentos, nas centrais, né, nos acessórios, todos tem que buscar isso, né? Isso está casado na pergunta anterior, a questão da IoT, né, a internet das coisas, né? O João havia comentado. Então, assim, para nós, realidade brasileira, não muito, mas nos Estados Unidos tem muita geladeira que está com aquele sistema de câmera dentro, ela verifica o que está faltando para você lá dentro comprar e já pede, né? Por exemplo, da Amazon, ela já faz seu pedido de compra.
Ah, só tem uma caixa de leite, vou pedir mais 2. Ela já pede e já manda entregar. Isso quando ela não sugere, né? Ela fala, você tá com o seu pedido compra aqui pronto e não comprou? É a propaganda. Você não quer agilizar isso aí e tal? Esse negócio de segurança, eu gosto bastante do tema segurança, independente da automação residencial. Até pelo fato de trabalhar na prefeitura e lidar um pouco com a área pública, eu comecei a aprender isso ao longo dos anos, de que segurança é um sentimento. Para você ter segurança, você tem que se sentir seguro, né? Não necessariamente o que você vai tomar de ação, o que você vai comprar, ou o que você vai configurar na automação, vai trazer a segurança. O maior inimigo de você não ter a segurança propriamente dita é o usuário. É você, é eu, é o João Arthur, é o Bruno. Por quê? Porque o usuário, ele, sem ele perceber, ele comete algumas ações que traz a insegurança. Exemplo, né? Você tá hoje as redes sociais todo mundo não vive mais sem. Às vezes você vai ficar sem água, mas não vai ficar sem acessar o Facebook, o Twitter, o Instagram. Até pelo ponto de vista comercial é necessário. As nossas profissões precisam desse tipo de propaganda e assim por diante. Mas aí você tá lá em casa e vai fazer uma viagem. Vou pra praia esse fim de semana. Tá bom. Aí você vai e posta lá, vou pra praia, faz uma selfie lá, tô na praia, não sei o quê. Mas tá. Você tá na praia, mas os teus 500 mil, 2 mil, 20 mil seguidores daquele negócio, não tem ninguém em casa. Nossa. Então você tem essas atitudes, elas se tornam riscos, né? Eu dei uma pequena. Então volta eu tinha agora. Parado para pensar assim. Então agora voltando para a questão das automação aí, própria questão residencial. Então, existem ferramentas para você atenuar. Quer dizer, você nunca vai ter um sistema 100% seguro, mas você vai atenuar isso. Então, de novo, um usuário consciente é o primeiro ponto, sempre. O que você faz no teu computador, no teu celular, ou com os periféricos, acessa, né? Exatamente, com os periféricos que você tem em mãos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que ter um bom controle através de um bom antivírus no teu computador, saber utilizar a questão da própria segurança nos celulares, enfim, tudo isso vai ajudando. Do ponto de vista de protocolos, saindo de novo desse nicho mais profissional e vindo para esse nicho mais popular, sim, tem protocolos implementados. Temos as criptografias acontecendo, independente de quais são os tipos, quer dizer, as próprias grandes empresas, elas têm essa responsabilidade. Até porque ninguém quer tomar processo todo dia, toda hora, por problemas de segurança. Então, existe isso sim, né? Você está conversando no WhatsApp e a gente sabe que o WhatsApp tem um nível de segurança, de criptografia trocando mensagem, seja por vídeo, por áudio, não só para o próprio WhatsApp, o Telegram e outros aplicativos. Então, a dica que eu posso dar é, independente das ferramentas que você tem em mãos, a gente falou aqui de assistentes virtuais, de celulares, de computadores e tal, seja um usuário mais consciente. Isso é o primeiro passo e eu acho que é o mais importante. Teve uma vez, para fechar o raciocínio, que eu conversei com o pessoal da Polícia Militar e eles falaram assim, o pessoal às vezes você está lá na sua casa, todo mundo constrói, faz um muro, fecha, blinda, monta uma fortaleza, ninguém enxerga lá dentro, é interessante, mas o fato de ninguém estar enxergando lá dentro também traz insegurança, porque ninguém sabe o que está acontecendo lá, a própria polícia. Se tiver acontecendo um sinistro, algo do tipo lá, ninguém está escondido, né? Exatamente. Então, não estou dizendo que tenha que abrir a fachada de todas as casas, mas tem que ter um equilíbrio nessas ações, né? Então, é importante, vamos dizer assim, a dica que fica para todo mundo é seja um usuário melhor das redes sociais e de tudo que você tiver de tecnologia em mãos. Isso aí você falou, é a arquitetura contra o crime, né? Que eles falam. Sim. Tem um livro bem legal do Coronel Bodaruk sobre isso daí. Eu já conversei contigo, inclusive, a respeito de lâmpadas dimerizáveis à noite, né? Sim. O pessoal da prefeitura estava dando umas estudadas. Desviando um pouquinho, mas é interessante falar disso aí. A segurança, agora a gente vai sair um pouquinho da parte da automação e ir para a segurança pública. Mas, de novo, segurança é um sentimento, né? Então, a segurança pública, propriamente dita, tem uma série de fatores que pode estar sendo implementada para a gente, de novo, se sentir mais seguros. A iluminação pública é um ponto importantíssimo, dentre vários outros. A questão de dimerizar luminárias, lâmpadas, é interessante, acho que é válido do ponto de vista
ambiental. Quer dizer, se você tem vamos dizer, uma diminuição do fluxo da luz em determinados momentos do dia, por exemplo, de madrugada essa luminária pode cair 50%, que ainda vai estar iluminado, vai ter um consumo de 50%, você está ajudando o meio ambiente, né? De novo, a energia normalmente, pelo menos no Brasil, boa parte da nossa matriz energética são de hidrelétricas, né? Então é interessante você saber controlar isso também, né? Tá, ok. Mas tem um ponto. Quando você dimeriza postes de iluminação pública, o que acontece? Nós vamos trazer outro podcast sobre isso, mas não necessariamente você está pagando por aquele consumo, porque há legislações específicas que diz que você vai pagar em 11 horas e 52 minutos pelo ponto de luz. Então, se eu dimerizar, eu estou indo para o lado positivo ambiental. Mas do ponto de vista de economia, eu não vou ter economia alguma, a não ser que tenha uma medição, um relógio, como nas nossas casas. Mas não dá para a gente pôr um relógio em todos os postes da rua. Normalmente você tem nas praças, e assim por diante. Isso é um empecilho. Então é só para ficar caracterizado aí pela pergunta. A gente ainda não consegue muito pelo lado da dimerização, por isso. Quem sabe, no futuro, modifica-se as leis e a gente consiga convencer os legisladores de que é possível dimerizar e que é possível pagar por realmente aquele tempo que foi dimerizado, mas ainda não dá. Mas o seu jardim você pode. Sim. Vamos colocar assim, sua propriedade, você consegue trabalhar bem. Sim, aí vem a questão da economia da energia, vai pagar menos e, de novo, tem a questão ambiental envolvida aí. Então é bacana. Não tinha pegado por esse lado, não. Não, e o legal da parte de automação é que não trabalha só... você falou que são cenas, né? Sim. E daí a gente tem que trabalhar tanto o hardware quanto o software, né? Então, a parte de sensores, né? Hoje tem muito sensor de temperatura, sensor de pressão, né? O pessoal falou bastante da parte de dentro da casa. Fora da casa também tem, né? Eu vejo bastante gente colocando aqueles negócios de horário para aguar o jardim, tem sensor para ver se tá úmido, se não tá úmido. Isso é legal, hein? Bacana. Se tem alguma linha dessa... Está toda a parte de piscina também, né? Sim, borbulhador de piscina, o pessoal trabalha cromoterapia, né? Que é as luzes que ficam... dá para ir longe, é bacana. Tudo isso entra no conceito inicial do projeto, né? Até onde o cara quer automatizar. Vamos dar um exemplo bem legal, né? Sistemas de segurança externo à casa. Hoje é muito comum, né? As casas têm uma sala, você tem uma TV. Você tem uma área gourmet, tem outra TV. Nos quartos, cada quarto tem uma TV. E aí, chega um certo horário da noite, cada um se recolhe ao seu quarto lá e pode ser que toque a campainha. Você pode automatizar a câmera da frente com a campainha. A hora que toca a campainha, vai na TV. Pausa a programação minha da TV, 15 segundos da imagem da câmera me joga para a TV e eu vejo o que está acontecendo no portão. Olha que legal. Tá? Então, assim, a automação ela é programável. O que o cara quer? O que você quer? Até onde você quer ir? Só que aí que tá, eu acho que você tocou num ponto muito legal. Até que ponto as pessoas que estão em casa têm essa visão, né? E aí a gente volta no profissional. Sim. A gente volta e às vezes o profissional ele vai sugerir uma coisa como essa que eu jamais tinha imaginado. Então, assim, você está vendo a importância? Às vezes o cara tá achando que ele tá lá com a gambiarrinha, minha casa é mega automação. E o profissional ter noção, exato, né? Da clareza. Até onde eu posso ir. Por exemplo, eu sou engenheiro civil. Eu tenho uma atribuição profissional de até 200 amperes fazer uma entrada. Mas eu não tenho capacidade de fazer uma automação residencial e eu tô vendo que as casas, com esse tantinho de aparelho que estão colocando a mais... a história de ter vários profissionais, né? Não vai funcionar. Aí você me passando isso, me cai numa pergunta interessante, né? De saber qual que é a visão de vocês, engenheiros elétricos, sabendo do ponto que a gente está com a automação, o que vocês vislumbram, né? Porque eu acredito que é um campo fértil, né? Um campo gigantesco ainda, que tem milhares de coisas ainda a serem exploradas. O que vocês pensam aí desse campo? Poderia cada um fazer a sua consideração, né, quanto a isso, né? Das possibilidades, né, que pode realmente facilitar a vida das pessoas, ou como isso realmente vai mudar a vida das pessoas, como já está mudando, mas a gente sabe que não é todas as casas que tem ainda. Né? Nós estamos falando parte do componente custo, também é importante, né? Não é toda casa que consegue receber uma automação de 100%, né? Vamos colocar.
né? Que a gente pode chegar no 100%, mas a gente não sabe nem o que é 100% hoje de uma casa. Porque podem vir coisas absurdas aí para frente ainda sobre tudo que pode ser realmente automatizado aí dentro de uma casa. Mas a pessoa, mesmo uma pessoa que tem uma casa simples, ela pode fazer pequenas automações, né? E vai já facilitar um pouco o dia a dia ali. Você comentou uma parte de segurança importantíssima, que às vezes você, como profissional, a pessoa cai naquela armadilha que o João comentou. Eu não vou nem mexer com isso, que é uma fortuna. Às vezes vai procurar um profissional, o cara fala, não, cara, pera lá, você pode colocar um sistema mais simples na sua casa, que você vai ter a segurança tal, você vai gastar aqui, sei lá, R$1.500, R$2.000. Eu achei que ia gastar 15, 30, que é o que eu escuto. Não vou mexer com a automação não, que eu vou gastar R$40 mil, vou gastar R$50 mil. Falei, não, você pode começar com algumas coisas parciais, só que assim, aí a gente cai naquela armadilha de que se você está construindo uma casa nova, é importantíssimo que você esteja preparando ela para daqui pelo menos 10, 15 anos, né? A gente sabe que hoje que é informática, com a informação do jeito que está na velocidade, é impossível você prever 15 anos hoje. Antigamente era mais fácil. Mas a gente sabe realmente como é complicado isso e aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre isso. Legal. Assim, tem mais além de toda essa situação aí do que a gente pensa para frente, né? Tem mais um ponto aí, que é a questão até da própria acessibilidade. Então, vamos lá. Legal. Analisa uma residência do ponto de vista comum. As pessoas vão ficando mais velhas, mais idosas e vai tendo mais dificuldades, né? A gente fala em deficiência mesmo, do ponto de vista, né? Usar óculos é uma deficiência visual, né? Então, as pessoas vão tendo dificuldades. E aí, uma residência, então, de 2, 3 andares, vai precisar de um elevador, quem sabe? Ou às vezes até era interessante do ponto de vista arquitetônico que tivesse um quarto embaixo. Quer dizer, então assim, a acessibilidade aliada com a automação é incrível, né? E quem tem que buscar esse estudo são realmente os profissionais no momento da concepção do projeto. Porque depois fica muito difícil você implementar essas coisas, né? Eu dei o exemplo do elevador, mas poderia ser qualquer outra atividade. Então, eu ressalto a importância de nós termos vários profissionais trabalhando numa solução, né? Mais um paralelo para falar um pouco aí agora do que eu vejo para frente e passar para o Bruno também, mas a questão eu acho incrível como tá os equipamentos eletrônicos de vestimenta, né? Então você tem hoje os relógios, né, inteligentes. Meu relógio tem a Alexa, quer dizer, eu não preciso do celular, eu consigo comandar várias coisas em casa pelo relógio, né? Então as facilidades elas vão chegando cada vez mais para você poder ter essas atividades. Eu vi uma propaganda recentemente de um relógio inteligente que eu achei incrível, que é aquela do cachorro. Não sei se vocês viram lá, que a pessoa assim, o cachorro sai correndo, e você não entende muito porquê. E aí a hora que o cachorro chega para ajudar lá uma pessoa que caiu, né, sofreu lá um acidente, aí a pessoa olha para ela e fala assim, não, eu já chamei, já estava todo mundo ali do Apple Watch lá, né? Quer dizer, então tá chegando num nível de automação que o relógio vai chamar o SOS, o SAMU, aí a emergência, sem você fazer nada. Você teve lá um mal súbito e caiu. O relógio entendeu isso. Né? Ele entendeu, ele fez a ligação, mandou a tua posição e vai chegar um socorro. No Brasil ainda não está totalmente implementado, mas não consigo ver isso demorar. Nos Estados Unidos funciona e já funciona muito bem. E isso é uma automação. Assim como né, ainda dentro desse aspecto da automação, eu não sei ainda como que não estão usando mais isso. Claro que estou longe e não quero de forma alguma tirar o tamanho da responsabilidade, da importância da área médica propriamente dita no atendimento de uma pessoa. Mas o relógio está lá vendo os teus batimentos, está vendo tua pressão cardíaca, está fazendo todo um check-up ali através de um algoritmo e de vários sensores. É uma automação, né? Então, e excelente, né? Excelente. Não tem talvez a confiabilidade de um laboratório, de um acompanhamento médico? Não. Mas ele é mais uma ferramenta para auxiliar a esse trabalho. Então, eu vejo assim, hoje aqui nós estamos falando bastante sobre automação residencial, agora dando minhas considerações, e não só a questão dos profissionais, mas eu vejo isso. Automatizar sempre vai ser um processo
que vai trazer melhoria para a vida nossa, para a vida do ser humano. E eu consigo enxergar dessa forma. Cada vez mais nós vamos ter mais equipamentos, mais periféricos, mais vestimentas que vão trazer mais soluções, cada vez mais necessidades de ter tráfego de dados e infraestrutura que atenda a isso e cada vez mais projetos para os engenheiros, né, Bruno? Eu acho que não tem como não dizer isso. A gente precisa tratar a engenharia de uma forma muito séria. Assim como o João Arthur falou agora há pouco, né, que ele tem competências por lei, né? Nossas profissões são regidas por lei. Então, é importante entender isso, né, que as pessoas, se você está doente, você vai ao médico. Né? Se você precisa ter uma solução numa determinada obra, ou fazer o projeto do sonho da sua vida, você precisa buscar os profissionais. Até porque, para fechar aí o raciocínio, o brasileiro planeja pouco. Ele quer ir direto para a execução, direto para o final ali. Chama uma pessoa e já vamos construir, né? E isso é muito ruim. Então a gente precisa discutir mais com o cliente, projetar, planejar, porque eu tenho certeza que tudo vamos dizer assim, que você invista esse tempo nesse período, você vai colher durante a obra e vai ter um produto melhor. Né? Então uma residência tem um certo valor financeiro. E eu tenho certeza que o percentual relacionado ao custo do metro quadrado construído, né, ou até do valor global da obra, de você ter bons profissionais e bons projetos, é muito pequeno em relação ao que você vai ter de investimento final. Então, eu não consigo enxergar ainda assim, essa dificuldade. E aí cabe nós aqui mostrar o tamanho que é isso, a importância disso. Fábio, acho que só para complementar um pouco disso, o que você poderia deixar, por exemplo, de dica, né, para quem está construindo uma casa agora, o que essa pessoa, né, poderia estar propondo, né, já que a gente está considerando que ela possa ter atropelado esse processo de desenvolvimento, e se ela teria alguma oportunidade agora, alguma dica para que ela melhorasse ali, né, o que ela poderia fazer para já deixar essa casa dela preparada daí para essas surpresas que vão vir, né? Existe essa possibilidade? Sim, eu vejo que, de novo, eu vou me consultar ao médico por estar doente. As pessoas precisam se consultar com os engenheiros, com os arquitetos e mostrar essa necessidade. Eu estou aqui construindo, eu tenho um projeto e penso que eu poderia melhorar, né? E aí cabe nós ter a consciência de dizer, veja, melhor a gente modificar isso do ponto de vista da acessibilidade, como eu coloquei, ou você tem a ideia de automatizar, né, uma determinada área, vamos modificar essa infraestrutura e realmente projetar ou reprojetar essas soluções. A obra já está pronta, então vamos buscar maneiras de estar, enfim, buscando essas soluções sem ter ou ter o menor custo de demolição, de adaptação, de reforma possível. É possível. A gente sabe que, do ponto de vista da eletricidade, você pode ter tubulações aparentes, quer dizer, hoje a gente sabe que o pessoal gosta muito de usar essas tubulações aparentes e pintar numa determinada cor que busca lá, do ponto de vista arquitetônico, o pessoal fala, mais industrial, né? Quer dizer, então tem como você discutir isso, sim. Consultar os profissionais, acho que esse é o primeiro passo. Legal. Bruno? Cara, então, qual que é o limite do futuro, né? Aí não sabe, né? Quando já era pequenininha, quem plantou sementinha em nós foram os Jetsons, né? Você assistiu o desenho? É verdade. Era automatizado, era esteira, era robô em casa atendendo a gente, né? Ele acertou bastante. Então, assim, e não era uma tecnologia na época que não existisse. Existia. Você começar a pegar lá, né? A Alexa fala, ela ouve, nossa, que incrível, né? Ela reconhece a voz. Se por curiosidade você for atrás disso, tinha estudos sobre reconhecimento de voz por computadores anos 60, anos 70. Tá? Então, assim, foi desenvolvendo, foi melhorando, foi lapidando para chegar vamos dizer, entre aspas, hoje num nível que é quase perfeito. E no uso comum também, né? No uso do senso comum. Então, assim, tudo tá mudando, tudo tá evoluindo. Hoje a gente tem muita capacidade de processamento nas mãos, né, com o próprio celular. Você pensar, meu celular de hoje é mais poderoso do que meu computador de mesa que eu tinha 20 anos atrás. Fala, vixe, né, tem mais memória RAM, né? Eu tinha um supercomputador da época. Eu tinha 16 MB de RAM no computador, já tem no celular, tem 12 GB.
Cartãozinho Então, assim, de memória de tera, né? para guardar a informação. Então, assim, ó, tudo vai evoluindo, né? Tudo está evoluindo. Então, a gente tem questão de maior processamento na mão, processamentos em nuvem. É a grande questão que vai entrar junto com a automação e inteligência artificial. Igual assim, ó, hoje a gente tem que definir junto com o cliente uma questão de cenas. Eu tenho que entender quantas pessoas são na família, qual que é a idade, qual que é a rotina das pessoas. Se tem criança, se tem idoso, quantos adultos são. Tem cachorro, tem gato, tem isso. Tudo isso faz parte do levantamento de você montar uma automação. E se eu colocar um sistema pré-configurado com uma inteligência artificial que ela mesma pelas câmeras vai identificando, vai moldando... Quem que é a pessoa, né, que chegou. E ela vai moldando a própria automação, a própria programação dela. Fala, vamos instalar um sistema cru aqui que ele se autoconfigura em uma semana. Ele vai ler sua rotina, ele vai ver o que você faz. Então, assim, ó, tá aí na mão. É só alguém colocar para funcionar. Então, assim, claro, depende do investimento, possivelmente particular, né? Mas o mercado está chegando nesse nível. Daqui a pouco a gente vai ter um sistema lá que você coloca, ele vai ler, né, o comportamento das pessoas, o que elas fazem, que ambiente que elas estão, o que acende, o que apaga, o que mais usa. E, claro, né, ali a infra vai estar pronta, a infraestrutura vai estar pronta para receber essa automação e tudo ali vai estar conversando. Então, logo mais a gente chega nesse ponto aí. E tudo vai trabalhar com automação, tudo automatizado. Vocês caem um pouco no que você falou, que é um pouco assustador, né? Porque assim, acredito que a maior moeda hoje seria a informação, né? E aí a gente entra nessa questão de você estar passando informações o tempo inteiro. Sim. Que, por exemplo, eu sou uma Magazine Luiza. Eu tenho interesse numa pessoa que está querendo comprar uma televisão. Então você está falando assim, eu queria comprar uma televisão, meu Deus. Aí você já vê que já começa a aparecer anúncio de todo lado. Então a gente vê realmente que isso casa um pouco com a questão que nós comentamos sobre a segurança e várias coisas que podem ser... processão de dados. Mas a gente fica um pouco inseguro, né? Eu já ouvi o pessoal preocupado se o celular escuta o que a gente fala. É a questão da diferença de informação e sabedoria, né? Informação todo mundo tem, é só pegar o celular e olhar o computador, pesquisar ali e vai. Mas ter a sabedoria, de como usar a informação, o que fazer, aí tem que buscar um profissional, aí não tem jeito. Eu não consigo ver, o pessoal tá com medo aí da inteligência artificial, né? E dizer assim, não vai tomar o lugar de todo mundo, né? Então, eu acho assim, nunca é uma palavra muito pesada, mas eu não consigo ver as pessoas, o ser humano, os profissionais, longe ou fora de um contexto. É óbvio que a inteligência artificial e tudo que a gente falou hoje vai continuar facilitando cada vez mais, né? Mas eu vejo assim, existe pessoalidades aqui, cada um tem um dom, né? E a inteligência artificial, os periféricos, não tem isso. Não tem alma, não tem dom, não tem pessoalidade. Então, eu não consigo enxergar dessa maneira. Até porque se você pegar... do momento é o ChatGPT lá. Eu uso bastante ele, acho bacana. Eu adoro. Eu também gosto bastante. Mas se você pegar o contexto, se você começar... Experimenta isso. Faz lá busca 5 textos de 5 coisas distintas. E aí coloca os 5 textos do ChatGPT do lado. Assim, e faz uma leitura dos 5. Você vai perceber que ele roda, te dá uma resposta bacana. Mas o outro também. E se você começar a ver a similaridade, você começa a ver que aquilo é meio frio. Dá para perceber isso no contexto. Quer dizer, ela vem facilitar, mas falta um pouco de alguma coisa. E se um pouco de alguma coisa é a pessoalidade, é o ser humano. Cai um pouco, acho que nesse medo, acho que o que eu mais escuto é essa questão da perda de empregos, né, em massa, né? Porque você coloca automação, robotização e tudo isso, automaticamente você vai gerando possibilidades de desemprego em massa, né? Você pega toda uma indústria hoje automobilística, você pega tudo isso, realmente os caras estão diminuindo horrores em termos de produção, né? Eu entrei esses dias dentro de uma usina, cara, é absurdo, tipo assim, o que os caras já têm de processo de automação, tudo, a coisa vai sendo absurda, sabe? Então você vê isso. Só que assim, a gente não olha para trás. Porque nós já tivemos muitas coisas acontecendo também. Tinha um cara que ficava acendendo um lampião com querosene, esse cara perdeu o emprego. Hoje tem um relezinho lá que faz sozinho. O cara o relezinho que faz sozinho, energia elétrica. O ser humano se adapta. E aí, assim, nós tínhamos, acho que o que eu fiquei mais emblemático foi o comandante Hamilton,
né? Que ele ficava rodando São Paulo com helicóptero filmando, agora é drone, cara. Tipo assim. Só que vai mudando as profissões também, né? Quantas profissões não foram criadas também? Então você vai recolocando as pessoas em outras áreas. Alguém vai operar o drone. Aí você tem várias outras questões. Toda é que nova tecnologia cria um novo problema, cria né? um novo problema. Eu acho que assim, a percepção nossa tem que ser essa. Né? Que realmente vai gerar uma perda de emprego, mas ela vai gerar um novo emprego também, né? Você vai se adaptar. Você vai tirar a pessoa ali que está menos preparada e vai exigir uma capacitação maior para os novos empregos. Né? Então a gente está caminhando nisso. Né? Você pensa na Revolução Industrial, né? O pessoal fazia trabalho manual, naquele filme do Chaplin lá, né? Batendo na marreta, na esteira. Depois vieram os motores. Pô, instala lá um motor de 10 cavalos que ele faz o serviço de um monte de pessoa o dia inteiro. Né? Beleza, tirou a pessoa que está aqui? Tirou. Aí o que surgiu depois para mim? Surgiu o eletromecânico, surgiu o mecânico, surgiu a oficina que rebobina motor, surgiu a indústria que fabrica os motor, surgiu a indústria de rolamento, surgiu a indústria elétrica, surgiu o inversor de frequência, surgiu o banco de capacitor e tudo vem. Então, novos profissionais. Novos profissionais, novas áreas, tudo vai surgindo. Isso então, é o legal, é entusiasmo. Eu gosto disso também. É você ser um entusiasta das soluções, da tecnologia, né? Então é isso. É engenhar, né? Engenhar. Você vê o problema e você faz a solução. Apruma. Aprumar, alinhar. Né? Mas assim, o papo tá bem legal, bem gostoso. Eu vou pedir para que vocês deem suas considerações e seus contatos. Fala aí, Bruno, qual que são os seus contatos, suas considerações para o pessoal que nos assiste até aqui? Sobre o tema em si, aqui o foco, né? Então, igual o Fábio comentou, né? Procure um profissional para trabalhar com automação. Existe muita solução no mercado hoje, tá? Nem todas conversam com todos os equipamentos. As principais marcas estão em constante evolução. Então, pode ser que eu instalei hoje um equipamento que não conversa com a minha marca de televisão, mas depois vem uma atualização de firmware para ela que ela vai começar a conversar. E eu vou ter o sensor, RF. Então, assim, a grande questão da automação profissional é essa própria evolução que está ali. E eu não preciso ir lá atualizar. Eu vou mandar o comando pela internet e vou atualizar meu cliente à distância. Falar, pronto, a partir de agora sua outra TV já está funcionando, seu outro equipamento já está entrando. Implementaram um protocolo de segurança aqui. Tá? Então, assim, é uma área em constante evolução, tanto o próprio fabricante está ali, né? Atualizando os equipamentos dele, corrigindo defeitos e corrigindo a parte de programação. Né? A gente fala corrigindo defeitos, não é que o cara tem uma coisa física errada no equipamento. Não, é uma parte de programação, uma parte lógica, né? Tá? Bom, quem quiser me procurar, estou nas redes sociais, tá? Instagram, bruno.gimenez.3, tá? Profissionalmente pela Paim Gimenez Engenharia, estamos aí com website, redes sociais também. O pessoal pode contatar a gente e procurar uma solução profissional que a gente está à disposição. Show, obrigado. Legal. Para fechar aí nosso bate-papo, né? Primeiro agradecer a possibilidade de falar sobre engenharia, é gostoso, né? A gente é apaixonado por isso, então dá para ficar muitas horas falando sobre muita coisa. Como profissional, né, principalmente relacionando a parte elétrica aqui agora, eu acho que é importante dizer que as residências, as construções, as edificações, para que elas possam ter essas automações e assim por diante, é importante você também avaliar do ponto de vista o teu sistema, até que ponto teu sistema energético, teu sistema de eletricidade, ele está dentro de normas, ele está seguro, está bem dimensionado, né? Então a gente sabe que as construções brasileiras, elas também estão ficando mais velhas, mais antigas, né? Então nem sempre é só comprar produtos, tá? Às vezes você precisa reavaliar. E aí eu trago um dado aqui, tá? Da Abracopel, a gente recentemente, eu estava olhando um pouco isso aí, eu gosto de ver sistemas, mais ou menos no 2022, aí, em torno de 1.800 acidentes com energia elétrica, né, no Brasil. E aí, independente de colocar aqui agora a região, qual é a cidade que tem mais ou menos, mas boa parte, talvez 400, 500 disso aí podem vir a óbitos, né? Então é importante colocar que, além do que a gente colocou de profissionais, de automação e tal,
mas de ter vamos dizer assim, o check-up, né? De olhar a tua instalação elétrica para evitar esse tipo de comportamento. E, de novo, o usuário é um problema. Então, começando pela questão das tomadas, de extensões, o tal dos Benjamin, T, não se pode usar essas coisas. Então, se você está buscando fazer uma adaptação, uma gambiarra, uma adaptação, não faça, busque resolver isso, até para que você não tenha esses acidentes domésticos, que são números altos, né, do ponto de vista de preocupação, né, nossa. Então é importante, não poderia deixar de falar isso aqui, porque eu acho que daí também traz a relevância para procurar os profissionais. Não é só o Bruno, não é só o Fábio. Tem um monte de gente aí que pode estar auxiliando nesse ponto. Tá, para me encontrar, tem aí no Facebook, procura lá o Fábio Avro, vai achar fácil. Tem o Instagram, tá no nome da minha empresa, que é achavro, achavro.com.br, também vai achar. E estou à disposição aí. Esse podcast vai ser ouvido, acredito eu, por muita gente, e que busquem aí enviar mensagens até para a própria associação, né? A gente está trabalhando hoje aí com a Apruma e eu tenho certeza que também é importante a gente mostrar a preocupação nossa aqui no ponto de vista profissional. Tá bom? Seria isso. Que bom. Agradeço. Vamos para a próxima. Obrigado. Bom, eu acredito aqui também, queria agradecer a vocês, né? Acredito que para o pessoal de casa vai ser excepcional ter ouvido vocês. Às vezes o pessoal ainda não conhecia vocês, mas são grandes profissionais aqui da nossa região. Nós estamos falando aqui de 2 grandes profissionais na área de engenharia elétrica. Nós temos aqui também engenheiro civil junto, né? Virou uma doideira isso aqui. Mas isso é muito conhecimento para vocês, né? Isso é justamente para trazer para vocês, né, o melhor conteúdo sobre um tema. A gente sempre procura procurar especialistas, né, João? Pessoas que possam estar esclarecendo essas coisas do nosso dia a dia, do cotidiano, né, com essa linguagem simples que vocês trazem aqui, porque eu acredito que deva ser muito difícil, né, transformar numa linguagem simples a elétrica de uma forma geral. A gente sempre se pega porque são muitas coisas técnicas que, se a gente fosse falar aqui, ninguém conseguiria nem ouvir direito, né? Então, mas vocês, de forma brilhante, conseguiram trazer aí a informação de forma clara, de forma objetiva, né? Trazendo aqui a realidade, nada de utopias, de coisas que não podem ser feitas. Acredito que isso aí foi sensacional. Agradecer mais uma vez cada um de vocês. Né, dizer que vão ser sempre bem-vindos, né? Vamos ver a nossa grade de temas aqui. Então é sensacional. Obrigado mais uma vez. E para encerrar aqui, nenhuma vez eu pedi para o pessoal se inscrever no canal. Tocar o sininho. Pelo amor de Deus, olha só. Ele está aprendendo a ser um youtuber. Faz um joinha. Começou agora. Faz um joinha aí, deixa o like aí no nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Né, ativa os sininhos aí para as notificações. Dessa forma vocês vão receber conteúdos valiosíssimos como esse aqui. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu agradeço a presença dos dois aqui, 2 assumidades no assunto, né? O Bruno e o Fábio. O Bruno atualmente é inspetor do CREA também, o Fábio já foi inspetor do CREA. Eu já tive o prazer e a honra de trabalhar com os dois, né? E agradecer que vocês colocaram de maneira leve, de maneira fácil, um assunto que está em alta, um assunto legal, né? Um assunto bacana, que eu creio que você que nos acompanhou até o momento deve ter gostado. Né? Se não gostou, eu gostei bastante. E fique agora, por gentileza, com a palavra do nosso presidente do CREA. Obrigado. Olá, mais um evento dos nossos editais de chamamento. Fomento esse que já realizou mais de 350 parcerias, atingindo cerca de 70 mil profissionais durante o período da nossa gestão, através da realização de seminários, cursos, eventos, hackathons e revistas técnicas que contribuem para a atualização e o contínuo aprimoramento dos profissionais do sistema Confia, CREA e Mútuo. Esse modelo é referência no país em repasse de recursos e resultados efetivos
alcançados com as parcerias, respeitando as particularidades das entidades de classe, valorizando a sua eficiência, sua boa gestão e a capacidade de realização, ofertando produtos e serviços relacionados ao nosso sistema profissional. É o CREA Paraná apoiando a inserção, qualificação e a trajetória de seus profissionais na sociedade. Conheça outras iniciativas como essa em nosso site. CREA Paraná, um trabalho de muitos profissionais que fazem parte do seu mundo.